Vamos lá, até que enfim foi lançado o primeiro ETF de criptoativos aqui no Brasil. Você vai poder, através da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, negociar criptomoedas agora também. Isso é muito bacana. E nesse vídeo eu quero explicar tudo o que você precisa saber, que é importante para como é que você vai tomar essa decisão. Tá? Então a gente vai falar sobre como selecionar um ETF, quem é a gestora desse novo ETF e por que é tão positivo para você se expor em criptoativos através de um ETF como o da Hashtag. Então fica aqui no vídeo até o final que vai esclarecer muito a tua mente. Antes da gente começar, eu quero te lembrar, curte esse vídeo aqui, isso vai me ajudar vocês, ajudar todo mundo a dar mais escala a essa mensagem que é o que mais importa no final. Se você gosta de conteúdo de finança, de mercado financeiro, de investimentos, de ações, já dá o subscribe, se inscreve aqui no canal pra gente se encontrar toda semana aqui no YouTube. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Hash 11, HASH. HASH11. É o primeiro ETF representando as criptomoedas aqui no Brasil. E a primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é o que é um ETF se você não está familiarizado com o tema. Um ETF ele vem da sigla Exchange Traded Fund e nada mais é do que um fundo de investimento que tem uma estratégia passiva para replicar algum índice do mercado financeiro, nacional, internacional, seja ele qual índice for. E o índice nada mais é normalmente do que uma cesta que reúne vários ativos que têm características similares. Nesse caso, a gente pode citar vários índices. O índice Bovespa, que reúne as maiores empresas do Brasil, o índice S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, ou o NCI, que a gente vai falar já já, que reúne as principais criptomoedas do mundo. Tá? Então, basicamente o que o ETF faz é te dar acesso a comprar aquele índice e você ter exatamente a rentabilidade positiva ou negativa que o índice te trouxer. Tá? É basicamente isso que um ETF faz e é muito interessante, já abrindo um parêntese aqui, a gente quando não entende muito bem de um ativo, não tem muito conhecimento ou não tem tanto tempo assim de experiência, a gente se expor no mercado através de uma estratégia passiva como a do ETF. Tá? Isso vai nos dar bastante segurança e vocês vão entender no detalhe já. Segundo ponto que eu queria falar para vocês é sobre a gestora do fundo do ETF novo, a Hashdex. Tá? A Hashdex é uma gestora brasileira que foi fundada em 2018 com a união de alguns brasileiros com um pessoal lá do Vale do Silício, né, berço da tecnologia mundial. Então, o intuito desse pessoal era justamente trazer a tecnologia de criptoativos e de blockchain aqui para o Brasil, para ficar um pouco mais acessível para você, para mim, para todos nós que negociamos aqui na Bolsa de Valores do Brasil. A gestora é brasileira e a gente precisa entender dois principais fatores aqui relacionados à segurança quando a gente fala de uma gestora, principalmente de criptoativos. Primeiro ponto delas, eu já quero esclarecer para vocês que a Hashdex ela tá apta a negociar, a soltar fundos de investimento para o mercado. Ela está apta pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, que é basicamente a manda-chuva do mercado financeiro. É quem regula essa bagaça toda e diz quem é que pode ou não fazer alguma coisa. CVM já liberou a Hashdex, assim como também a SEC, que é basicamente a CVM lá dos Estados Unidos. Tá? Então a Hashdex ela tem total aval dos órgãos reguladores para operar no mercado e isso é muito importante. Todas as vezes que você for falar de algum ativo, de algum fundo, de alguma qualquer coisa do mercado financeiro, busque entender se aquele ativo, se aquele profissional é regulado, se ele tem uma certificação pela CVM, pelo Banco Central. Só assim ele vai conseguir te ajudar a negociar dentro do mercado. Muito cuidado, porque isso também pode ser tema de fraude se a gente não se atentar. A Hashdex passa total no aval. Beleza? Segundo ponto muito importante, uma gestora, principalmente de criptoativos, ela precisa se preocupar muito com a segurança desses criptoativos. Porque se você não tem tanta familiaridade, um criptoativo ele tem como se fosse uma chave de segurança, que é basicamente uma criptografia, ou como se a gente fosse fazer uma analogia, cada Bitcoin que você tem, ele tem uma impressão digital para te dar acesso direto àquela criptomoeda. Imagina uma gestora, um fundo de criptomoedas que vários investidores investem ali, vários bitcoins tem ali no meio sendo transacionados. Ela precisa se preocupar muito com essas chaves, porque qualquer pessoa em posse dessa chave vai conseguir ter acesso aos bitcoins. Então como é que a Hashdex faz isso? Ela tem parceria com grandes instituições internacionais que fazem a custódia dessas chaves.
Então, Guardam as 7 chaves. Guardam as 7 chaves. toda essa criptografia relacionada aos criptoativos. Ou seja, são grandes bancões internacionais que fazem a guarda dessas chaves para hashtags. Então a gente pode dormir tranquilo que nem ninguém vai perder essa chave, nem ninguém vai pegar enganado, vai roubar essa chave da gente. Entendido quem é mais ou menos a Hashdex, agora a gente vai falar sobre como é que a gente seleciona um ETF, seja ele qual for, para a nossa carteira. Como a gente falou no começo, um ETF ele replica algum índice do mercado. Então a gente precisa, primeiro de tudo, entender a estratégia desse índice para entender se ele faz sentido de alocar na nossa carteira de investimentos. Tá? Então vamos começar aqui agora a falar um pouquinho sobre o NCI. NCI, que é o índice o qual o Hash 11 ele vai replicar, tá? Um índice de criptoativos. O NCI, ele basicamente é uma parceria entre a própria Hashdex com a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia lá de Nova York, e que criaram esse índice das principais criptomoedas do mundo. E eu vou citar aqui algumas características importantes para a gente entender a fundo como é que o NCI funciona. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre quais são os critérios que a Hashdex usa, o Hash 11 usa, o NCI na verdade usa, para poder inserir novos criptoativos nesse fundo, nesse índice, tá? Então, todos os criptoativos precisam ter preço flutuante, ou seja, negociar no mercado, você precisa saber o preço da tua criptomoeda segundo a segundo. Ele precisa ser negociado em pelo menos 3 corretoras de criptomoeda qualificadas ao redor do mundo, tá? Então ele precisa ter esse aval de corretoras credenciadas. Terceiro ponto, ele precisa ser suportado por pelo menos 2 custodiantes internacionais. Lembra lá dos custodiantes que a gente falou? Essas criptomoedas elas precisam estar custodiadas em pelo menos 2 custodiantes internacionais, ou seja, tem um aval nisso aí. A criptomoeda precisa ter alta liquidez, né? Precisa ter muita negociação e ela precisa representar pelo menos 0,5% do mercado de cripto mundial. E essa última restrição é o que barra a entrada de novos criptoativos. Então imagina que para uma criptomoeda, né, se a gente colocar ela para brigar com Bitcoin, com Ethereum, com Litecoin, ela precisar representar pelo menos 0,5% de todo o mercado de criptoativos, ela já precisa estar no estado um pouco mais avançado. Então a gente sabe que hoje existem milhares de criptomoedas por aí, mas nem todas têm uma representação interessante de mercado. E aí o índice vem e barra essas pequenininhas. Essas restrições fazem com que o NCI hoje tenha apenas 6 criptoativos, que são Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash e a Stellar, tá? E os pesos são os respectivos. O Bitcoin hoje possui 78% do NCI e a moeda Ethereum possui 18%. Ou seja, só nesses dois, Ethereum e Bitcoin, a gente já tem quase a totalidade do índice. Aí a gente começa com parcelinhas menores e o restante. 1,5% a Litecoin, 1% a Chainlink, 0,7% Bitcoin Cash, vocês estão vendo aqui na tela, mais 0,7% lá da Stellar. Beleza, bacana. Então, quando você compra uma cota do Hash 11, você está comprando exatamente essa proporção de Bitcoin, de Ethereum e tal. Então, o que é que no final das contas fica interessante para você? É importante a gente saber que esse rebalanceamento do ETF, ele vem de acordo com o NCI. Então, no momento em que, por exemplo, surgir uma nova criptomoeda e ela passar de 0,5% de representação no mercado e ela fizer jus a todas aquelas restrições do próprio índice, ela vai começar a fazer parte do NCI também. E você, como investidor do Hash 11, também vai ter uma participação da sua carteira dessa nova criptomoeda. Então, perceba que diferentemente de quando você investe diretamente em criptos, você tem uma gestão que vai acompanhando o próprio mercado de criptomoeda. Então, no momento em que uma cripto cresce, ela vai fazer parte da tua carteira. No momento em que uma cripto ela fica menos representante do mercado, vamos supor que o Bitcoin começa a cair nos próximos meses pra caramba e daqui a pouco ele representa somente 40, 30% do NCI, metade do que ele representa hoje. Então ele vai diminuir a proporção na tua carteira também. Isso é bacana porque você vai estar sempre rebalanceando de forma automática a posição desses teus criptoativos, tá? Esse é o ponto principal do Hash 11. É você conseguir acompanhar o mercado sem estar estudando sobre criptomoeda o tempo inteiro, sem ter tanto conhecimento e principalmente sem ter tanto esforço de estar fazendo essas operações. Beleza? O último ponto que é muito importante da gente entender sobre o Hash 11
é sobre a taxa de administração, tá? Então, como você não pode investir no índice e o ETF faz esse trabalho para você, é justo que ele tenha uma pequena taxa de administração paga por esse serviço ali. E hoje, a taxa do Hash 11 ela vai sair a 0,3% ao ano sobre o seu valor investido. Então, é uma taxa muito interessante para nós investidores, isso é ao ano, tá? Então, depois de 10 anos fazendo conta de padeiro, você vai ter pago 3% do teu capital investido nesse período de 10 anos. E se a gente for interpretar toda esse contexto da criptomoeda, do Hashdex lançando aqui, de chegar um novo ETF aqui para o Brasil, como é que a gente interpreta isso tudo? A gente começa a perceber aos poucos que o mercado de criptomoeda ele está começando a ganhar uma maturidade que ele não tinha antes. Então, por exemplo, lá em 2017, 2018, a gente teve um boom da criptomoeda. O Bitcoin atingiu máximas atrás de máximas, do jeito que está acontecendo agora. Aliás, hoje, 14 de abril, o Bitcoin acabou de bater uma nova máxima do mercado. Mas o momento de agora é diferente. A gente começa a perceber uma aceitação das grandes instituições em relação à tecnologia da criptomoeda, do blockchain, a própria B3, a própria Hashdex chegando com muita credibilidade no mercado, a Nasdaq que também está por trás desse índice, ou seja, uma das maiores bolsas mundiais está por trás desse índice também. E a gente começa a observar isso tudo, tá? Grandes investidores, grandes empresas se posicionando por trás do Bitcoin e as coisas começam a ser diferentes, o que também não garante nada. Ninguém garante que o Bitcoin, por exemplo, vai ser meramente difundido como uma moeda mundial e digital daqui a alguns anos. Pode ser que seja o Bitcoin, pode ser que seja outra criptomoeda, pode ser que não seja nenhuma delas, pode ser que um governo crie uma criptomoeda como a China está fazendo. Então é importante a gente ficar ligado, mas ao mesmo tempo é como se isso aqui fosse um ingresso para uma festa que você talvez um dia vá. Se a festa acontecer, você já tem um ingresso, esse ingresso vai estar valorizado pra caramba. Então, pense um pouquinho sobre isso. A gente fala um conceito sobre assimetria aqui. Se tudo der certo, você ganha bem. Se tudo der errado, você também não vai se machucar tanto. Então isso fala exatamente como é que tem que ser a tua estratégia de investimentos nisso tudo. Você tem que entender que as criptomoedas como um todo ainda tem um risco muito grande atrelado a elas. E a gente precisa fazer jus a isso, colocando somente uma parcela pequena do nosso portfólio. Mas também não dá mais para deixar de ter. Esse era o recado que eu queria passar para você aqui hoje. Não esquece de deixar o teu like, se inscreve, manda mensagem, segue a gente lá no Instagram. Até a próxima!